Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Shonen. Hoje, finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal, dessa vez a gente vai falar sobre o capítulo 304 do mangá, só que agora neste momento com mais traduções sobre o que aconteceram, então dessa forma a gente consegue ver com mais detalhes todos os acontecimentos do novo capítulo. E eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se eu gostei é super importante e super ajuda o canal. Eu também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui, e agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, o capítulo da semana já se inicia com o fim da batalha contra Megicula. O demônio de ranking superior foi completamente derrotado e dessa forma, toda a sua magia deixa de existir naquele local. Então, com isso, todos os magos que estavam sendo controlados pelos poderes de Megicula também vão diretamente ao chão, afinal eles tinham sido trazidos de volta à vida pela magia de sangue e pela magia de aço, o que já não estava mais acontecendo. Também as maldições de Megicula deixam de existir, com isso, Loropetka é completamente salva. A maldição que ela possuía e que colocava sua vida em risco e também a transformava em um demônio, agora deixava de existir por completo. E a gente então via neste capítulo muita comemoração, muita felicidade, porque Loropetka estava acordando finalmente, ela finalmente estava despertando. A gente também via que agora, depois da luta, é a primeira vez que o Asta e a Noelle realmente interagem entre si. Eles até tinham se comunicado, eles tinham conversado, mas foi muito pouco e eles estavam bem longe um do outro. Agora a Noelle, já tendo entendido seus sentimentos e tendo entendido que gostava do Asta, ela realmente estava muito feliz de ver ele, porém ela não conseguia nem mesmo olhar pra ele sem ficar envergonhada, porque agora ela já entendia que gostava dele por esse motivo. A Lubatia o mandava pra muito longe. Mas então a gente segue com o Nozel, que não era capaz de nem mesmo entender os sentimentos da sua irmã, porque agora que a maldição tinha acabado, ele não era nem mesmo capaz de falar com Noelle normalmente. Ele estava muito envergonhado porque agora finalmente poderia falar o que ele sentia de verdade, e ele não estava acostumado com isso. Porém agora, entre toda a felicidade, a gente vê algumas cenas de tristeza que não estavam no vazamento. Bem, o Ryu ia até Charlotte e pedia desculpas pra ela. Ele dizia que o efeito da sua magia já estava acabando e ele estava realmente muito triste porque ele não havia conseguido criar sua obra perfeita, a sua pintura definitiva. E então Charlotte dizia que ele não deveria estar se desculpando. Ela até mesmo dizia que só foi capaz de continuar lutando graças ao poder dele. Então agora os dois poderiam perder sua vida em paz. Neste momento a gente via que realmente o fim daquele feitiço traria o fim da vida deles também. E a mesma coisa obviamente aconteceria com Gaja, que foi atingido diretamente não só pelos poderes de Megicula, como pelos seus próprios poderes que utilizava vitalidade. E a gente via a Loropetka completamente preocupada com ele. Ele se alegrava muito que ela estava salvo, mas apenas conseguiu dizer essa frase. Foi nesse instante que a magia acabou e todos eles foram diretamente ao chão. Este seria o momento do fim de suas vidas, e a Loropetka tentava impedir que isso acontecesse utilizando a magia de recuperação de água. Ela utilizava todo o seu poder, fazia tudo o que era possível para tentar mantê-los ali, mas a própria Loropetka pensava que não era possível porque sua magia não poderia curar os seus ferimentos. A gente via a mesma coisa com Asta. Ele sabia que a sua Metsuma no Tsurugi não era capaz de também lidar com esses ataques, ele também não poderia ajudar. Porém, enquanto Asta pensava que eles tinham que dar um jeito de fazer alguma coisa, ele não podia deixar que as pessoas que tanto lutaram perdessem sua vida ali. A gente escutava uma voz vindo do fundo dizendo que ele tinha razão, que eles não poderiam deixar pessoas que trabalharam tão duro e se esforçaram para fazer o correto perderem sua vida dessa forma. Quem dizia isso era um Knight que surgia das sombras. Ele dizia que para eles que ainda estavam ali de pé, tudo que poderiam fazer era lutar contra os demônios de ranking superior. Ele dizia que todos que estavam lutando ali não mereciam perder a vida, porém as pessoas boas que fazem o correto nem sempre são recompensados. Essa é a realidade. Porém, ele queria que fosse diferente, e por isso ele havia trazido uma pessoa para aquele local. A um pedido de Luke, ele trouxe Mimosa, que já utiliza todo o seu poder de imediato. Ela ativava sua transformação enquanto dizia que não iria permitir que ninguém perdesse sua vida, não enquanto ela estivesse lutando ali. E então ela utiliza sua magia verdadeira de plantas, e dessa forma, com um poder intitulado o País dos Sonhos das Princesas das Flores, ela consegue trazer todos de volta à vida praticamente que instantaneamente. Como eles estavam quase perdendo a vida, eles ainda não tinham realmente perdido a vida, estavam muito fracos, mas ainda sobreviviam. A magia de cura de Mimosa, que era muito mais efetiva que a de Loropetka, conseguiu curar esses ferimentos. E dessa forma, com essa magia, ela estava fazendo com que todos se regenerassem, algo que o Knight nem mesmo havia visto. Ele nem mesmo acreditava que isso fosse possível. E então, em apenas um segundo, os três já estavam de volta em pé. Esta foi uma magia tão efetiva que se comparava em efeito com a magia que foi lançada por Grey na
batalha contra Dante, porém no caso de Mimosa, ela conseguiu fazer com que eles acordassem instantaneamente. Todos eles já eram capazes de ficar em pé. Asta dizia que Mimosa era incrível, ele ficava muito feliz, seus olhos brilhavam muito, e também a gente via Loropetka muito feliz por ver Gaja novamente. Ela só conseguia agradecer muito por ele ter a protegido tanto. E então, neste momento, ele dizia que não era nada além do seu dever como espírito guardião. E enquanto isso, Noelle dizia que parecia que era muito mais. E o Gaja, então, ao escutar isso, ele olha pra Loropetka e se declara, deixando todo mundo que tava ali extremamente surpreso. Todos pararam e ficaram sem palavras. Gaja, então, continuava sua declaração, enquanto Loropetka ficava completamente sem palavras. Ela não sabia como conseguiria reagir a tudo isso. Ela só conseguia parar e ficar olhando pra ele. A rainha do reino de Heart nem mesmo consegue falar depois disso. E a gente via que a mesma coisa acontecia também com o espírito elemental da água, com a Undine e também com a Noelle. E então voltamos pro Nozel. Ele dizia que a Noelle se tornou muito mais forte e admitia que isso aconteceu por causa de uma outra pessoa. Ele então dizia que definitivamente eles precisavam salvar o Yami. O Knight pensava a mesma coisa, ele dizia que todos ali ficaram muito mais fortes do que ele podia imaginar. Porém ainda faltava a vitória contra um membro da tríade. Zenon ainda estava de pé. E é então que agora a gente consegue saber que estamos voltando um pouquinho no tempo, um pouco antes da derrota de Megícula. A gente via que Yuno e também o Langris estavam se esforçando muito enfrentando Zenon. Uma grande destruição estava em todo aquele lugar, enquanto Zenon e Yuno voavam por ali. Neste momento a gente via que Zenon estava extremamente sério. Ele dizia que eles já ficaram desperdiçando tempo demais brincando por ali, então ele tinha que acabar de uma vez por todas. Desse modo, isso significa que ele ainda não havia usado todo o seu poder na batalha contra o Yuno. Porém agora então a gente deve ver toda a força que Zenon possui. Além disso, a gente sabe que ele é o membro mais sério da tríade, o que também torna as batalhas contra ele ainda mais difícil. E é então que neste ponto a gente viu o Langris questionando ao Yuno o que eles poderiam fazer agora, o que eles deviam fazer agora. Isso então nos mostra que eles realmente estavam passando por uma batalha muito difícil. A batalha inicial foi aparentemente fácil, o Yuno ele tinha vencido com apenas um único golpe depois que se transformou. Porém agora que Zenon atingiu 100% de poder, tudo ficou completamente diferente. A gente via que o Yuno estava realmente muito ferido. A batalha anterior contra a Vanica, a Noelle já chegou com a Vanica estando em 100% do seu poder. Dessa forma então, ela quase venceu antes de Megícula conseguir escapar completamente, pelo menos com uma parcela de todo o seu poder integral. Enquanto isso, a batalha do Yuno parece ter sido muito difícil a partir do momento que Zenon conseguiu 100%, porém, ele ainda dizia que só precisava de 3 minutos. Se Langris desse esse tempo pra ele conseguiria vencer com apenas um único golpe. Isso significa que o Yuno ainda tem algum poder restante que está escondendo, que ele não utilizou durante toda essa batalha, e possivelmente, se ele tinha um poder como esse, e não utilizou até agora, se ele ficou guardando este poder, é porque tem um motivo pra isso. Ou seja, este poder deve acabar trazendo alguma consequência. Afinal, a gente estava vendo que o Yuno realmente estava bem machucado, então ele manteve aquela batalha contra o Zenon o máximo possível, sem tentar depender deste último poder. E além disso, existe uma nota no fim do capítulo. A gente só vai saber a tradução exata dela quando tivermos o capítulo na versão final, a versão oficial. Porém, na tradução que a gente tem, essa frase falava sobre a declaração do Yuno. Qual seria o verdadeiro significado do que ele estava falando? E isso fortifica ainda mais a hipótese que eu acabei de levantar de ter algum tipo de consequência para este poder que ele vai estar utilizando. Algo que pode até mesmo acabar arriscando a sua vida, como foi o ataque anterior de Gaja. Ou algo que poderia até mesmo arriscar a sua ligação com a Bel, fazendo com que talvez o Yuno não tenha mais poder o suficiente para utilizar o espírito elemental. Talvez ele esteja arriscando tudo em um último ataque, porém, a gente só vai saber disso no decorrer das batalhas de Black Clover. E tudo isso, como eu disse, aconteceu um pouco antes do fim da batalha contra Megícula. Ou seja, de acordo com o que o Knight disse, tudo indica que ele, o Asta e todos os seus outros companheiros que estão ali também devem estar indo para a batalha de Yuno. Afinal, ele ainda estava sentindo o poder de Zenon. Yuno disse isso antes do fim da batalha de Megícula. E Knight disse que Zenon ainda estava de pé um pouco antes do fim. Então, quando sair o capítulo completo, a gente vai conseguir fazer uma análise mais precisa sobre o que realmente está acontecendo. Fechou? E por hoje é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!